Olá, essa apresentação é para o trabalho de Direito Tributário do 7º semestre, turma PQ, noturno do IES. O governo não pode deixar as pessoas à própria sorte, apesar da realidade de alguns lugares no país. O Estado tem um dever para com o povo. Um país à procura de recursos para custear seus investimentos e gastos correntes tende a exigir de seus cidadãos uma contribuição pecuniária. Essa contribuição imposta é o tributo. Por isso, é importante entender as regras para instruir e cobrar os tributos. A vida em sociedade exige certa organização das pessoas. Seus membros devem orientar por regras de conduta de modo a respeitar a organização, a ordem e o equilíbrio no trato entre si. Vivemos aprendendo o que é certo e o errado na nossa sociedade. A repetição das regras de conduta se transforma em costumes sociais, que são transmitidos de geração a geração. Isso gera um ordenamento das relações sociais. Esse ordenamento é um ideal de justiça para aquela sociedade, do que é direito para ela. Desse direito do que é justo, do que é direito, advém o conceito de ordenamento jurídico. E as regras de conduta impostas por um determinado ordenamento jurídico são por elas tidas como normas jurídicas, isto é, normas que regulam comportamentos capazes de produzir efeitos em determinado meio social. O direito positivo atribui importância jurídica a fatos. Segundo Paulo de Barros Carvalho, a norma jurídica completa possui feição dúplice, contendo uma norma primária e uma secundária. A norma primária prescreve um fato apto a produzir efeitos jurídicos. Já a norma secundária prescreve uma providência sancionatória caso tal fato se realize. Interessante ressaltar a diferença entre princípios e regras. Os princípios são as normas que ordenam algo que seja realizado na medida do possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. As regras, por sua vez, são normas que podem ou não ser cumpridas, sob uma ótica de tudo ou nada. Em síntese, a regra apresenta alta densidade normativa, o princípio baixa. No Brasil, vige o princípio da legalidade, de acordo com o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Assim, a direção a ser seguida é aquela em que os direitos e obrigações advêm da lei ou não são contrárias a ela. O tributo serve para financiar ou ajudar a atingir as finalidades a serem perseguidas pelo Estado, pois esses recursos precisam ser obtidos de alguma forma. O conceito de regra matriz foi cunhado por Paulo de Barros Carvalho em sua tese de doutoramento nos anos 60, tendo sido denominada como teoria da norma tributária. Para ele, a regra matriz de incidência tributária é norma jurídica ampla e abstrata e se estrutura da seguinte maneira: um antecedente, uma hipótese, que descreve um comportamento que vincula uma consequência, e um consequente responsável por estabelecer uma relação entre fisco e contribuinte, que é a obrigação tributária. Resumindo, a regra matriz é composta por um antecedente e um consequente normativo. O antecedente normativo, também chamado de descritor ou suposto, é denominado hipótese de incidência tributária, pois prevê e descreve um fato necessário ao nascimento dessa obrigação. O consequente normativo, também chamado de mandamento ou prescritor, impõe um dever, uma prestação ao sujeito passivo correspondente ao direito do sujeito ativo. Paulo de Barros Carvalho considera que todo fato refere-se a um acontecimento, uma ação, num dado espaço e tempo. E partindo desse pressuposto, elegeu 3 critérios identificadores da hipótese de incidência: critério material, critério espacial e critério temporal.
Atendido tais critérios, surge a obrigação tributária, de modo que resta definir quem são os sujeitos envolvidos e qual será o valor do tributo devido, ou seja, restam ser definidos os critérios de consequência. Daí, podem ser identificados outros dois critérios, o pessoal e o quantitativo. Em uma linha semelhante à dos critérios, mas de um ponto de vista prático e mais simplificado, Henrique Barros afirma que, para ser reputada válida, a lei que institui o tributo deve responder às 5 perguntas: como, onde, quando, quem e quanto. Meu nome é Rafaela Aparecida Trindade Antunes Falsi. Oi, eu sou Wesley. E dando continuidade à questão dos critérios, iniciamos pelo critério material. O critério material relaciona-se à situação ou fato definida em lei como aquela que, ocorrendo, torna possível a exigência de um tributo. Para Henrique Barros, o equivalente à pergunta como. O critério espacial remete à ideia do local onde o tributo é devido, o espaço físico em que a relação jurídica pode passar a existir e que, em outro aspecto, pode também dizer respeito à vigência territorial, que reflete a repartição de competência tributária e, logo, ao âmbito de validade da norma jurídica. Corresponde à pergunta onde. O critério temporal aponta para o momento a partir do qual a pessoa passa a ser sujeito da obrigação tributária. Pode também indicar o exato momento em que o fato imponível ocorre e a vigência da lei no tempo, tendo relação com a unidade tempo em que é possível a propagação dos efeitos da norma, equivale à pergunta quando. O critério pessoal divide-se em 2 aspectos: a pessoa que deve pagar o tributo e a pessoa a quem deve ser pago o tributo. Daí surgem as ideias de sujeito ativo e sujeito passivo tributário. O sujeito passivo é quem realiza o fato imponível ou que tenha com ele ligação, enquanto o sujeito ativo é o credor do tributo. Equivale à pergunta quem. O critério quantitativo refere-se ao valor do tributo. O valor do tributo é definido pela base de cálculo e pela alíquota. A base de cálculo é o valor econômico sobre o qual se aplica a alíquota para calcular a quantia a pagar, enquanto a alíquota é o percentual ou valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor de um tributo. Equivale à pergunta quanto. Sobre a importância da regra matriz, vale destacar que a Aurora Tomazini aponta 2 importantes funções da regra. 1. Controlar a legalidade e a constitucionalidade da norma geral e abstrata, bem como aferir a legalidade da norma individual e concreta a partir daquela, e 2. Conhecer o âmbito de incidência da norma geral e abstrata. Para Alves, a regra matriz incidência constitui ferramenta ao operador do direito tributário a lhe permitir melhor conhecer, apreender, desmistificar e controlar a validade da norma jurídica. Sobre a identificação do tipo tributário, é importante salientar que o STF adota a teoria pentapartida, de acordo com a qual o tributo é gênero dos quais podem ser reconhecidas 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições e empréstimos compulsórios. O imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, ao artigo 16 do CTN. São exemplos o imposto de renda, o ITR, o IPTU, o ITBI. A taxa é o tributo cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, artigo 77 do CTN. A taxa é devida em decorrência de fato relacionado à atuação estatal. São exemplos taxa de coleta de lixo, taxa de coleta de esgoto, a taxa judiciária. A contribuição de melhoria é um tributo instituído para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.
Caso seja construída uma estrada, por exemplo, e dessa obra decorra grande valorização para os imóveis situados em suas margens, será possível cobrar a contribuição de melhoria. Machado II ainda defende que para possibilitar a cobrança dessa espécie de tributo é necessário haver transparência e publicidade com relação aos orçamentos de obras públicas, de maneira a possibilitar eventual impugnação pelos contribuintes. Não é muito utilizada, razão pela qual é difícil a apresentação de exemplos. As contribuições ou contribuições especiais, como também são conhecidas, são os tributos instituídos com a finalidade de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, previsto no artigo 149 da Constituição. Sua utilização está vinculada ao motivo de sua arrecadação. São exemplos o COFINS, a contribuição ao PIS, a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, a CPMF, as contribuições de intervenção no domínio econômico, CID, anuidades dos conselhos de classe, que são o CRM, CRO, CRC, as contribuições de custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP. Por fim, os empréstimos compulsórios são os tributos instituídos para a. Atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, e b. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Estão previstos no artigo 148 da Constituição. Apenas a União tem competência para instituir esse empréstimo e possui característica peculiar de ser restituível. Aliás, essa característica de ser restituível é o que diferencia esse tributo do Imposto Extraordinário de Guerra, que é o IEG. Já o IEG tem fundamento no artigo 154, inciso 2 da Constituição, e em sendo imposto não será restituído nos moldes do empréstimo compulsório. São exemplos de empréstimo compulsório o da Eletrobras, ocorrido em 72, que foi instituído pela Lei nº 13 de 72, com redação complementada pela Lei nº 5.824. Outro exemplo é o do Fundo Nacional de Desenvolvimento, instituído pelo artigo 10 do Decreto-Lei nº 2.288, de julho de 86. E o último e mais recente é o caso do empréstimo ocorrido no governo Collor. Em 1990, após o fracasso do Plano de Recuperação da Economia, foi instituído o empréstimo compulsório a todos os brasileiros, ficando mais conhecido como confisco, que retirou 80% dos depósitos bancários superiores a 50 mil cruzados novos. Por fim, como conclusão ao trabalho, entende-se que a regra matriz, enquanto ferramenta, apresenta-se cada vez mais imprescindível no estudo dos tributos, uma vez que organiza e demonstra aspectos fundamentais para a análise de legalidade dessa cobrança imposta pelo poder público. O Estado democrático de direito não se sustenta sem a cooperação de toda a sociedade. Afinal de contas, um Estado, para além de seu território e sua soberania, também é formado por seu povo. Assim, é dever de cada um e de todos contribuir com os objetivos da nação, e essa contribuição não prescinde de recursos financeiros. A máquina governamental carece de dinheiro para funcionar e prover o necessário ao seu povo. O pagamento de tributos é corolário da ideia de uma sociedade fraterna e solidária, na qual, no fim, todos têm direito a uma vida digna. É dever das pessoas contribuir e do Estado instituir, arrecadar e distribuir. Mas os deveres devem se pautar numa ideia de igualdade constitucional e justiça, pois o Estado existe para o bem-estar do povo, não o contrário.